É isso, gente. A Xuxa fez 60 anos, está comemorando 40 anos de carreira e resolveu hablar. Nas entrevistas e no documentário dela, uma das coisas que tem chamado a atenção é a relação tóxica que a apresentadora tinha com a empresária Marlene Matos. Ela diz que a Marlene a trancava nos quartos de hotel para não sair, que dizia coisas como você tem que morrer cedo, se drogar como outros ídolos, dizer que ela estava ficando velha, a Xuxa estava ficando velha. E ela tinha, sei lá, 18 anos, né, quando começaram a trabalhar juntas. No documentário, Marlene diz que não se arrepende, faria tudo de novo e que, como eu falei, trancava a Xuxa nos quartos, mas era proteção. Foram, então, 19 anos de uma relação que se misturou com amizade e chegou ao ponto da Marlene ser madrinha da Sasha. Em 2002, elas romperam e hoje a Xuxa está falando que só se deu conta do problema quando se viu apavorada com a possibilidade da Marlene tratar a Sasha do mesmo jeito. Às vezes a gente acha que abuso vem só de homem, né? Mas não é, gente. Relação abusiva vem de mulher também e não é só de namorada, companheira. Pode ser que fique até mais difícil perceber, né, Guterres? Justamente porque são duas mulheres numa situação de afeto. Camadas aí, hein? Nessa relação Xuxa e Marlene. Nossa, muita loucura. E você sabe que isso que você falou, das dificuldades da gente de identificar abuso nas relações de afeto, me lembrou a Elisama Santos, que é uma psicanalista muito famosa, especialista em comunicação não violenta, porque a Elisama, ela traz uma visão muito bacana de que a gente está acostumado a ouvir isso relacionada a um relacionamento com um parceiro, e geralmente um parceiro homem, relacionamentos heterossexuais. Mas relacionamentos abusivos existem entre mãe e filho, entre amigos, entre amigas, entre todo mundo. E aí a gente não fala disso. E olha que legal uma coisa que Elisama fala, Camila. Ela diz assim: se a gente fala para uma amiga, olha, eu tô aqui me relacionando com um cara, esse cara falou isso pra mim, que eu devia morrer cedo, que eu devia usar drogas e tal. O que que a gente vai falar? A gente vai falar, geralmente, para terminar esse relacionamento. Mas quando é uma relação afetiva de pessoas que são muito amigas, mãe e filha, ninguém manda você terminar esse relacionamento, né? Muito pelo contrário, e também não consegue te alertar muitas vezes você está numa relação abusiva. E eu acho que uma outra camada muito importante é que, por mais que elas fossem amigas, Marlene Matos era a diretora da Xuxa, a diretora do programa, a responsável, a chefe. E aí a gente vê, tem pesquisas, né, Camila, que falam de como as mulheres, à medida que elas vão ocupando cargos de liderança, de poder, elas vão cada vez mais tendo relacionamentos, relações, atitudes abusivas, elas vão agindo de maneira que elas acham que a competência está relacionada com essa forma agressiva de se falar, com as exigências, com postura. Isso tudo tem que tomar muito cuidado. E é muito importante que a gente fique de olhos bem abertos para o abuso que acontece nessas relações entre amigos, entre filhos, entre parentes, porque não se limita só a relacionamentos amorosos. Exato. Eu acho até difícil ligar esse alerta, Cris, porque quando a gente fala, por exemplo, esse deu um ótimo exemplo, né? Falando aí de se fosse uma amiga contando de outra amiga, né? Para uma outra pessoa. Ah, minha amiga falou que eu deveria morrer cedo. Você fica pensando, ah, mas é amiga, falou na brincadeira, ou mãe. Eu tenho pessoas próximas a mim que falam, reclamam das mães da maneira como são tratadas, mas a mãe a gente tem aquela ideia, ah, precisa ser uma relação boa, é família, e aí acaba que esse alerta fica meio capenga e parece que a gente não consegue usar ele direito, né? Ô Sema, como é que você acha que a gente pode se dar conta disso numa relação em que isso está talvez até mais escondido, né? Sim. A gente conversou com uma psicóloga, né, Massa, que trouxe algumas coisas aí para a gente ficar de olho, para a gente ficar alerta. Eu vou trazer aqui um pouquinho das informações que ela compartilhou com a gente, para a gente aprender a ficar um pouquinho mais ligada, né? Eu acho que tem uma coisa que ela falou que é muito importante, que é o fato de não necessariamente por ser uma relação entre mulheres, significa que precisa ser mais difícil da gente identificar. Ela traz para a gente, a Ana Street, que é psicóloga clínica, mestre em psicologia e saúde pela Universidade Federal da Ciência de Porto Alegre, ela trouxe uma coisa que eu achei muito importante, Camila, que é o que mais faz com que a gente fique atrelada, às vezes, a uma relação
que não é saudável é a confiança. Então, quanto mais confiança você sente naquela pessoa, mais dificuldade você vai ter de identificar que você está no meio, que você está vivenciando uma relação que é tóxica, que está te fazendo mal. Eu acho que ali a gente tem, inclusive, uma relação de poder, né? A gente está falando nessa relação específica que a gente está falando, é uma relação que exige muita confiança de fato. Então, acho que isso dificulta bastante. Então, acho que é legal a gente ficar de olho aí. Quando as pessoas que a gente muito confia, que a gente sente que pode estar junto, que pode contar, mas você está sentindo que alguma coisinha ali não tá legal, não tá dando um sinal tão agradável, a gente precisa ficar de olho. Então, ela deu algumas dicas aqui pra gente. Uma delas é a hipercrítica, né? A crítica, ela pode acontecer em uma relação, principalmente quando você confia, quando você conta com aquela pessoa, mas até que ponto ela está, de fato, te criticando ou está fazendo com que você se veja de um jeito excessivamente negativo, porque isso não é saudável em nenhuma relação, né? A reciprocidade, até que ponto o que você doa, você está recebendo de volta, porque as relações, elas são baseadas no que a gente pode ter ali de igualdade, de troca. Se essa troca não está sendo justa, não está sendo compensatória, faz sentido continuar? E a empatia, até que ponto você percebe que essa pessoa te entende, te compreende, e está, de fato, ali do seu lado, né? E aí eu acho que ela dá uma dica legal de como a gente pode identificar que, primeiro, a gente precisa se dedicar a, de fato, entender o que está acontecendo de negativo nessa relação e se afastar. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né, Camila? Principalmente quando é alguém que você conta, que está do seu lado, quer ter um afastamento emocional e físico, né, muitas vezes. E eu acho que essa decisão pode ser mais desafiadora. Desculpa te interromper, eu acho que minha voz vazou, mas essa questão do afastamento emocional, às vezes a gente se afasta fisicamente, mas não consegue emocionalmente, né, Sema? Aí precisa tentar ver isso. Mas você sabe que eu estava conversando com a Rafa, que fez, a Rafaela Paula, nossa produtora, que fez a entrevista com a Ana Streit, que é a psicóloga, e ela falou que a Ana comentou ali, talvez eu esteja falando um pouco do que você disse, mas eu queria contar uma situação minha. Ela disse assim, quando você vê que você está querendo muito agradar a pessoa, pode ser um sinal de que algum abuso está acontecendo. Olha. E eu achei bom porque vem da perspectiva, da nossa perspectiva. Então você não precisa ficar só observando o que a outra pessoa está fazendo. Quando você vê a sua ação, o seu sentimento, e quando a Rafa me falou isso, eu fiquei, gente, me reconheci, entendeu? Você vê, eu tô falando disso, a gente tá conversando sobre isso, a gente tá vendo as matérias da Xuxa, a gente tá escrevendo essas matérias e eu mesma percebi que já passei por isso. Deixa eu ler uns comentários aqui pra vocês do YouTube, que o pessoal tá... Eu fico pedindo interação, então aqui interagindo, então eu vou ler, né? Primeiro eu quero dizer, a Rita de Abreu ficou brava com a gente, disse que a gente tava fazendo hora com a cara dela quando atrasamos. Que isso, Rita? Pelo amor de Deus. Aí depois o Universo foi lá, pediu desculpa e ela disse, está perdoada, gostei. Aí a Elisa disse o seguinte, a Marlene teve que se criar em um ambiente masculino na Globo. De fato, imagino que sim. Eu lembro que uma vez eu entrevistei a Sininha de Paula, que foi diretora da Globo, e ela comentou que na época eram três diretoras mulheres e um monte de homens. Mas precisa olhar para isso também. E aí, vai repetir? Vai continuar, né, sendo abusiva com os outros? A Rita também diz assim, o mais importante é que a Xuxa já se libertou da Marlene e não devia ficar remoendo esse passado que só faz mal pra ela. Mas Rita, se a Xuxa quer falar agora que ela tá entendendo, não sei, eu acho que ela tá certa de falar, hein? Nossa, e além do mais, Camila, ela ajuda a gente. Ajuda a gente. Quando ela fala, é pra gente entender que muitas vezes nós estamos no meio dessas relações também. Eu concordo, tive um relacionamento com uma chefe muito parecido com esse que a Xuxa viveu. E essa coisa da gente achar assim, nossa, será que eu tô certa? Será que eu tô ficando doida? Meu Deus, eu tô com um incômodo, mas a gente não consegue trazer à tona. Porque a gente não ouve outras pessoas falando. Então, eu vejo essa fala da Xuxa como um serviço bacana. Tem que falar assim. Não consegue dar um nome direito, né? Pelo menos aqui a gente tá dando. Mas tá certo, então.